Olá a todos, aqui quem está falando é Matheus Rocha em mais um Servicast para tratar sobre doutrina social da igreja. Falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, falar sobre aquilo que nos inspira, mas também falar sobre efeitos práticos da igreja na sociedade. E para esse episódio de hoje, eu estou aqui com dois irmãos queridos, pastores, amigos próximos, que têm desenvolvido um trabalho maravilhoso em Duque de Caxias, pastor Edivaldo Guedes e também pastor Marcílio Bernardo. Eu quero que vocês se apresentem, porque a gente tem muita coisa para conversar sobre o projeto Salmodiar e tantas outras coisas. Mas enfim, pastor Edivaldo, se apresenta um pouquinho para a gente. O Matheus já falou meu nome é Edivaldo Guedes da Silva, pastor da Primeira Igreja Batista em Campos Elíseos, já há 28 anos, casado com Elaine Reis, pai de Ana e Vitória, Eduardo e pai e tio da Isabelle Rezende. E aí, Bernardo? Eu sou o pastor Marcílio Bernardo, assim também como o Matheus já falou. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Parque Marilândia. Sou consagrado há 13 anos, há 12 anos eu sou pastor da Igreja Batista em Parque Marilândia. Sou casado, esposo da Cecília, pai de Rayane e Saulo e vô de Jade, né? E atual presidente hoje da nossa subseção caxiense. É isso, da Ordem de Pastores. Ordem de Pastores, né? Da subseção caxiense. É bom. A gente está numa crescente aí. É claro, o propósito do podcast aqui é um caráter interdenominacional e até mesmo interreligioso, mas sempre numa vertente cristã. Mas é bom receber amigos batistas nesse início de caminhada. Recebemos primeiro convidado aqui o pastor Kelson, depois o pastor André. Tivemos a oportunidade de falar também com o pastor Diego e agora com mais dois amigos, um representante da Ordem dos Pastores Batistas de Caxias. Eu quero saber um pouco de vocês, antes da gente desenvolver o tema próprio do podcast, falar sobre vocação ministerial. Porque tudo aquilo que a gente faz porque em algum momento o Espírito Santo de Deus tocou no nosso coração, a gente foi despertado para essa atividade de cuidado e também de protagonismo dentro da sociedade. E eu queria ver um pouquinho de cada um, como se deu essa vocação ministerial, um pouco da história que trouxe vocês até aqui. Eu me converti na Primeira Igreja Batista em Campos Elíseos, ia fazer 18 anos. Com 22 eu fui chamado para o Ministério Pastoral e aceitei o chamado, estudei 4 anos, Seminário Teológico Betel. Com 26 eu me formei no Seminário Teológico Betel e sou pastor vocacionado desde os 26 anos, né? Estou com 55, é só você fazer a conta, né? E graças a Deus estou cumprindo esse ministério aí, procurando cumprir com muita seriedade, com muita dignidade e muita excelência. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Então, Deus me chamou muito novo e eu estou aí para o que der e vier. Que benção. E bacana, tudo na mesma igreja, se converte... Isso, vive a vida de... me converti, me batizei, fui para o seminário, me formei em pastor, me casei e graças a Deus estou pastoreando lá já há 28 anos, aí caminhando já para 29 anos de ministério pastoral, 25 anos de casado e com 3 filhos abençoados. E tem uma sogra também. Que benção. Pastor Marcílio, sua história. A minha história, ela se deu... né, com meus 30 anos de idade, eu entendi o chamado do Ministério Pastoral e que me despertou a atenção nisso foi a vida que eu tinha, né? Antes do chamado pastoral, que eu jamais imaginaria, como todos nós pastores, né? Sim. A gente não entende e não quer escolher ser pastor, mas o chamado, ele é muito forte quando a gente sente realmente, a gente entrega a nossa vida para Cristo. Então, o meu chamado pastoral, ele se deu e eu fui pastor da Igreja Batista em Bananal, né? Há 14 anos eu fiquei como membro lá, me formei a pastor nessa igreja e hoje Marilândia é a minha segunda igreja, que eu sou pastoreando há 12 anos, entendeu? Mas o meu chamado pastoral foi diante de uma dificuldade que eu visualizei, que eu percebi e entendi de Deus que eu precisava de ir para o Ministério Pastoral. Que benção. E tá lá em Marilândia 12 anos já? 12 anos. Congreguei no Bananal há 14, né, que é a Igreja Batista no Bananal. 14 anos depois
eu assumi Marilândia e estou 12 anos lá. Então, pastor, eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco do contexto social ali de Marilândia, né? Porque cada região é uma região, cada povo é um povo, e a gente vai falar um pouco de projeto social, e todo projeto social nasce da circunstância do seu povo. Eu queria entender mais ou menos qual é a realidade ali de Marilândia, a igreja que o senhor preside hoje está localizada. Então, Matheus, a Igreja Batista Parque Marilândia, ela fica dentro de um contexto, fica em Campos Elíseos, né? Situada em Campos Elíseos, na verdade ela fica entre Campos Elíseos e Primavera. A gente fica entre o centro de Campos Elíseos, o comércio de Campos Elíseos e o centro de Primavera, onde também é o comércio. Então a gente fica inserido no meio desses dois centros, sendo que, mesmo estando próximo desses dois locais, a Marilândia, ela é um lugar ainda cultural, ainda baixo, né? No sentido educacional, no sentido de escolaridade, muita criança dentro do contexto, e a gente foi para ali já com esse desejo no coração, que já arde no meu coração há muitos anos, né? Desde de jovem, pela vida que eu levei, pela família que eu tinha, pelo contexto que eu morei. Então, o trabalho social já era algo que já gerava dentro do meu coração esse tipo de trabalho. E hoje, com pastor da igreja, dentro desse contexto, a gente tem trabalhado no sentido aí de trazer uma esperança, né, para aquele povo ali. A gente não está diferente de todo o Rio de Janeiro, a gente está próximo de uma comunidade, próximo de uma rua fechada também, com barricada, mas a gente tem feito o nosso trabalho, tem levado a diferença. Por quê? O que é o trabalho da nossa igreja social? É tentar diminuir o impacto quando essa criança chegar numa maior idade. Então, a gente tem trabalhado na base para poder trazer uma esperança futura para aquela comunidade, né? Então, como eu falei, a gente está no eixo de 2 centros, né? No mesmo bairro, mas aonde eu estou com a igreja, a cultura é totalmente diferente, financeira, educacional, cultural, totalmente diferente. E a gente está ali dando o melhor que a gente pode para poder trazer uma esperança para aquele povo ali, para aquelas crianças da localidade. É bacana o senhor falando sobre isso, porque em outras conversas que a gente teve aqui no podcast também, é sempre enfatizado e marcado que o trabalho ele sempre nasce a partir de uma percepção daquilo que foi a vida pregressa, né? Então, eu sofri no passado, eu tive dificuldades na minha família, eu tive pouca assistência, mas fui alcançado pela mensagem do Evangelho. E agora, né, enquanto protagonista desse movimento de fé, enquanto pastores, lideranças, a gente se coloca numa posição de levar a mensagem do Evangelho e também um auxílio àqueles que não possuem aquilo que eu também não possuía, né? Tentar levar tanto a mensagem transformadora quanto o sustento e a provisão para o alívio da dor, de quem está com angústia, enfim. Agora, é bacana também que o pastor Edivaldo tem um colégio lá, né? Dentro da Primeira Igreja Batista de Campos Elíseos. Como é que nasceu essa proposta do colégio, pastor? A proposta do colégio nasceu nós começamos com um reforço escolar, né? E esse reforço foi se desenvolvendo, foi crescendo. Aí a gente precisou contratar alguns professores e daqui a pouco a gente partiu para legalização. Aí começamos o ensino fundamental 1, né? Educação infantil, fundamental 1, e depois decidimos por fundamental 2, e nosso colégio funciona até o 9º ano. Mas nós começamos com um projeto social de reforço escolar. E hoje nós temos uma escola, que é o Instituto Batista de Educação Campos Elíseos. Temos 28 funcionários, todos de carteira assinada. Amém. E estamos lá, trabalhando. Não é fácil, mas é gratificante, né, ver a formação, né, confessional de muitos alunos. E assim, mesmo que tenha um caráter financeiro, porque tem de ter, né? O projeto tem que se sustentar no momento que você tem 28 funcionários CLT, você tem um caráter ali financeiro, você tem uma lógica de mercado também que vai estar em volta disso. Mas a gente sabe, né, quando a gente inicia um projeto desse, que o objetivo não é o dinheiro. Ninguém tá fazendo um projeto desse pela igreja com o objetivo de ficar rico, mas de mudar uma realidade cultural, uma realidade social, a mentalidade de criança. Eu imagino o contexto, eu não conheço tanto a região, né, mas
Entendo que uma vez que inicia como um projeto de auxílio e reforço escolar, nasce porque se identifica ali na região um déficit educacional, uma falta de uma presença de uma instituição que educa com qualidade. E é bom enxergar que as igrejas ainda hoje têm essa disponibilidade, né, de fazer um trabalho para a transformação social e cultural e a Igreja de Campos Elíseos por meio do colégio. Mas aí, agora, projeto Salmodiar. Como é que ele nasceu? Como é que ele surgiu? O que ele é? Quero ouvir um pouco de vocês. Aí eu deixo ele com o Marcílio aí. O Marcílio que é o presidente, eu só estou ali assessorando, né? Eu sou coadjuvante. Ele que é o... É o cabeça, é o chefe. Ele que é o cabeça, né? Ele que faz o gol, né? Eu só dou o passe. Tá certo. Entendeu? Então, como eu falei, né? O projeto Salmodiar era algo que já vinha gerando no meu coração, desde a minha juventude, como eu falei, né? Nossa vida antes do Evangelho, a gente via a dificuldade do povo. Quando eu vim para a igreja, isso veio nascer. Na verdade, antes de chamar Projeto Salmodiar, o nome era Restaurando e Edificando Vida. Né? Seria o nome, esse nome. Mas eu, numa noite, pensando isso no meu coração, ardendo, e eu entendi, lendo Efésios capítulo 5, 19, ali, que trata disso ali, né? Quando você for tratar algum assunto, dirigir alguma coisa, trata com hinos, salmos, né? Cântico, salmodianos, espirituais, e eu achei essa palavra muito bacana, que ela traz a conotação de você, através da música, né? Através do cântico, você levar as pessoas à comunhão, a ter uma harmonia, né? Então isso me chamou a atenção, foi aí que nasceu o nome do projeto Salmodiar. E quando Deus me deu esse nome, de madrugada, quando deu 5 horas da manhã, eu mandei um recado para o Divaldo. Falei, pô, Divaldo, eu tenho um convite para te fazer. Tá? Aquela proposta que só amigo faz. Só amigo faz. Tem uma proposta. Eu estou alugando um terreno aqui do lado da igreja, tem uma casa, e eu queria te convidar para você fazer parte de um projeto. E assim, ele já cheio de coisa, ele aceitou. Eu chamei ele para Batista de Marilândia e ele me chamou para o Salmodiar. O Salmodiar. Então tá empate. E a gente está com essa parceria lá, né, Matheus? Sabe que financeiramente é muito difícil. Hoje operando lá com toda a força, temos a escolinha de futebol, que ela tem aproximadamente 70 alunos. Caramba, que né? 70 alunos, que nós demos café todo sábado de manhã para esses 70. Temos... Então, antes da aula, eles tomam café, depois vão para a aula. Fazem a recreação, depois eles vão jogar o futebol, volta, né? Então, a gente, uniforme, tudo é doado pela gente. Tá? Então, hoje o mantenedor, então, é a igreja. É a igreja. Não tem nenhum outro provedor externo. Não. É só a igreja sustentando o projeto. Só a igreja que sustenta o projeto, né? O aluguel somos nós e temos também um trabalho durante a semana com essas crianças, mas não específico as crianças do futebol, que a gente tem 30 crianças na terça-feira e 30 crianças na quinta-feira. Então, essas 60 crianças a gente alimenta também na terça e na quinta-feira, também com estudo, né? Aulas de Libra, aula de música. Então, a gente alimenta durante a semana, aproximadamente, contando com a escolinha e com o pessoal durante a semana as crianças, aproximadamente 160, 150 crianças que a gente alimenta durante a semana. Caramba, entendeu? Que bem. E como é que funciona a logística disso? São quantos colaboradores que vocês têm hoje? São voluntários? São contratados? Como é que funciona? Então, por trabalho são voluntários, né? São pessoas lá da igreja, algumas pessoas da comunidade que frequentam a nossa igreja, que doa a mão de obra e também recada aí alimentos, né, para a gente poder fazer isso durante a semana. Tem semana que começa sem nada, né? Mas como nós somos homem de Deus está sempre provendo e nunca deixou faltar. Entendeu? Além dessas atividades lá do futebol, pastor Divaldo, mais o que vocês conseguem desenvolver e também quais são os próximos sonhos, né? Quais são os movimentos que vocês estão sonhando aí para Salmodiar? O projeto Salmodiar, assim, na minha visão, né, dentro do que a gente conversa, eu e o Marcílio, esporte, educação e saúde, né? Nosso objetivo é esse, crescer nessas 3 áreas, nesse tripé, né? Esporte, educação e saúde, né? Desenvolver, além do esporte, ter
ter área de psicanálise, ter área de psicologia, ter um médico atendendo, ter várias outras coisas do segmento social, porque a área lá é muito carente, o Parque Marilândia é muito carente, né? Uma área muito carente, tem o tráfico, né? E a gente tem esse objetivo de crescer, mas a gente esbarra na questão na questão financeira, na questão de patrocinadores, entendeu? Mas a gente vai trabalhar para conseguir isso aí para o próximo ano, para a gente ter um êxito maior com o projeto Salmodiar. Sim, Tenho certeza, eu estava conversando hoje sobre isso, tenho certeza que a gente vai romper com muitas coisas para o próximo ano. Entendeu? Muitas coisas mesmo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro sempre, porque assim, a proposta do podcast, eu coloquei isso no meu coração. São duas coisas. A Servicast existe para gerar esperança. Porque a gente está tão atormentado, com tanta coisa ruim aparecendo na televisão. E aí eu digo isso em todos os sentidos. A gente teve recentemente no estado do Rio de Janeiro uma mega operação, diversas pessoas vieram a óbito. Mas também quando a gente olha para o segmento religioso, quando a gente pega o celular, nunca aparece uma notícia positiva. Sempre alguma coisa ruim, algum líder religioso de qualquer segmento que veio a pecar, que veio a cometer algum determinado crime. Isso vai gerando desmotivação, vai gerando descrédito. As pessoas começam a olhar a vida de fé e o próprio Deus de maneira muito negativa, né? Começam a se relacionar com a espiritualidade de maneira muito pejorativa. Então, quando nasce esse sonho no meu coração, o objetivo era o quê? Era trazer para cá e para o ouvinte, você que está assistindo, que seja gerado no seu coração esperança. De saber que mesmo que tenha coisa ruim acontecendo, tem muita coisa boa acontecendo. Mas, para além disso, o objetivo também é promover os projetos que existem e que têm seriedade. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, o pessoal que está nos ouvindo, vai compartilhar, vai curtir esse vídeo e vai fazer uma visita lá no Salmodiar. Fazer uma visita, conhecer. Deus sabe, Ele conduz todas as coisas. Às vezes um empresário da região, alguém que tenha condições, pode entrar, fazer um patrocínio, porque e esse patrocínio fica aberto, né? É para além da igreja. É alguém que tenha um recurso financeiro e acredite na transformação social. Mas você estava falando aí, Marcílio, hoje tem o futebol, mas também tem outras atividades. Tem música, tem balé. Temos o balé, né? Tem música. Na verdade, nós temos também algumas aulas, aula de inglês, né? Nós temos um reforço escolar, temos aulas de português também. Caramba, você faz tudo isso sem recurso nenhum. Sem recurso nenhum, dentro desse contexto. Na verdade, a gente também não pode ser... lembrando aqui, sim, a gente ganha uma ajuda de biscoito, né? E quer dizer, biscoito da melhor qualidade, o melhor que tem, do Metanol Radical, tá? Entendi. O pastor Sila, quero até agradecer ele aqui, sim, porque em dois meses ele doa bastante biscoito pra gente lá, e a gente trabalha com esse biscoito também para a comunidade, parte da alimentação das crianças. Então a gente tem essa atividade, o reforço, né, que são aulas específicas, né, dentro do contexto. Nós temos o balé, temos também aula de Libra, e onde a Libra é aplicada através da dança também, lá na igreja. Temos os cuidados também com os autistas, que lá na igreja tem alguns, na comunidade tem alguns também. A gente faz esse trabalho com eles lá também no projeto. Tem o judô, né, o jiu-jitsu, né, Edivaldo? Jiu-jitsu e a escolinha de futebol e a música, que o nome do nosso musical lá, do nosso contexto é Ministério Salmodiar. Está tudo coligado com a gente lá. A igreja e o projeto encontram, né? Se encontram, entendeu? Agora, o senhor comentou uma coisa interessante, queria também ouvir um pouco o pastor Edivaldo, a respeito de Libras, né? Se não me falha a memória, o município de Duque de Caxias tem uma das maiores comunidades surdas do estado. E é uma coisa que as igrejas têm começado a se atentar, pelo menos na nossa denominação, né? A gente vê alguns cursos surgindo, tem lá na primeira igreja batista de Duque de Caxias, o pastor Cláudio Capetini, tem também ali na Igreja Batista Acolhido, o pastor Liseu, pelo menos esses são os nomes que me vêm à memória. Na minha também tem. Então, Campos Elíseos, a gente tem que se despertar para essa nova comunidade e é maravilhoso saber que Salmodiar está pensando nisso. Quais são, assim, se o senhor idealiza, sonha, pensa, os projetos relacionados a essa comunidade surda? Eu creio que a igreja, ela tem que, tanto a igreja quanto o projeto Salmodiar, tem que atingir todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas, né? A gente fala os surdos, né?
Então lá nós começamos lá na Igreja Batista em Campos Elíseos e graças a Deus todos os cultos já tem a linguagem de sinais. Nós temos gente lá que eu batizei um menino, né, há pouco tempo que ele é surdo. Amém. Né, ele está nos cultos quarta-feira, tá domingo de manhã, tá domingo à noite. E nós temos uma professora de Libras que está se formando também, fazendo uma faculdade de Libras. Está se formando, eu creio que no próximo ano, e ela tem atuado nessa área. E a igreja lá está aberta para isso, né? Como Marilândia também está aberta para isso. Então, quem quiser chegar lá para Campos Elíseos, para Marilândia, o projeto Salmodiar vai ser muito bem aceito e muito bem recebido. Né? Se você não sabe que tem, então tem. Marilândia e Campos Elíseos tem esse trabalho com Libras, Campos Elíseos e Marilândia. E o projeto Salmodiar também. E aí é uma comunidade, pelo que eu observo, que eles são muito próximos, né? Então, às vezes é difícil você conseguir acessar o primeiro. Mas depois que você acessa o primeiro e você consegue demonstrar que tem um ambiente ali de integração, que o camarada consegue se sentir parte, que ele é parte ativa da igreja, aí a tendência, né, é que mais pessoas vão se aproximando e tudo mais. Agora, em relação ao balé, vocês disseram que também tem atividade voltada ao caráter feminino. Quais são os dias da semana que acontece? Que eu acho que é bacana, porque quem está próximo já consegue, né, acessar esse tipo de informação com os dias, horários e tudo mais. Então, hoje ainda a gente ainda não foi para a sede ainda, né, o local que a gente alugou, mas hoje o nosso dia de balé é terça-feira, a gente está funcionando só à noite, e quarta-feira também à noite, às 18 horas. Terça e quarta, às 18 horas, entendeu? Terça-feira e quarta-feira, às 18 horas. Isso. E quando a gente for para a sede, em nome de Jesus, nós vamos conseguir concluir. Vai ser aonde essa sede? A sede é na mesma rua da igreja, praticamente quase em frente à igreja. Entendi. Nós alugamos um terreno, inclusive nós ganhamos a doação da Batista Colher, né, de telha. Já fizemos, né, de volta, já fechamos um galpão. Um galpão de 8 por 15. Esse galpão está fechado. Fechando uma quadra também E a quadra hoje ela tem 10 por 22, praticamente uma quadra oficial, que a gente está trabalhando para se tornar uma quadra poliesportiva, e tem uma casa também bastante ampla, onde vai funcionar aquilo que o Edivaldo falou, os atendimentos, né, assim, na área médica, psicologia, né, atendimento psicólogo, e onde vai atender isso aí. E aí sim, nós abriremos alguns horários de dia, né, durante a semana. Mas aí, você está falando essas coisas, e uma coisa martela na minha cabeça, que é o fato de não ter patrocínio, não ter recurso público. Quem trabalha um pouco com a parte de gestão e administração de projetos e de igrejas, sabe o desafio que é de você lidar com ofertas, com doações. E a quantidade de projetos que vocês desenvolvem, qualquer um que tenha noção e conhecimento de como a coisa funciona, sabe que se não for a mão de Deus e o poder de Deus direcionando todas essas coisas, não tem como continuar. Não vai para frente. Se não for Deus guiando o projeto, não for Deus direcionando. E eu queria que vocês trouxessem um pouco agora a respeito dessa experiência de fé. De ver um Deus assim provendo toda semana. Você chega e não tem um biscoito. Você chega e às vezes não tem a mão de obra para começar um trabalho. Mas aí o Espírito Santo vai e move. Porque quando a gente testemunha, eu acredito que a fé nasce e é ampliada no coração das pessoas. Então assim, Marcílio, quais são assim os testemunhos de fé e o que é isso que o Espírito Santo gera no teu coração que faz você acreditar e testificar o poder de Deus? Eu vou só contar uma experiência que essa semana. A gente, como eu falei, né, o Metanol Radical, ele doa um biscoito para nós. Uhum. Dia 8 agora a gente vai ter um trabalho com as crianças lá na igreja, que esse trabalho é o dia todo junto com a Trupe da Alegria, que faz um trabalho com criança em Caxias. Uhum. E a gente estava com os biscoitos já, todos os biscoitos embalados, alguns brinquedos embalados para o dia 8. Domingo passado, uma igreja próxima da nossa pegou fogo. Caramba! E o pastor de lá, o local que pegou fogo, aonde estavam os brinquedos que ele faria a festa no domingo. E ele postou nas redes sociais. Minha filha me ligou, pai, a igreja que próxima pegou fogo, ele postou o brinquedo todo queimado. Eu falei, cara, liga pro pastor, manda ele vir aqui pegar todos os brinquedos que tem aqui e pegar os biscoitos que tem aqui. Aí ela falou assim, mas e o trabalho dia 8? Eu falei assim, Deus vai prover. A gente até agora de vir pela fé, Deus está provendo tudo.
resumindo, levamos os biscoitos, demos uma doação para ele, o pastor ficou muito feliz, agradeceu bastante, e ontem eu conversei com a igreja e falei assim, ó, o que a gente tinha, a gente doou, e o nosso trabalho agora é dia 8. E quando eu cheguei em casa ontem, recebi 3 telefonemas, 3 pessoas já vão doar os biscoitos e vão doar alguns brinquedos para a gente trabalhar sábado. Então é nessa linha de fé que a gente vai seguindo lá. E Deus vai abrindo as portas. Vai tendo experiência, né? Vai tendo experiência. A vida de fé é um negócio muito interessante. Que você tem a primeira manifestação do poder de Deus, e aí você amplia a sua fé um pouquinho mais. Você se desafia um pouco mais. Aí Deus provê de novo. E depois ele provê de novo e de novo. Aí daqui a pouco você tá num tamanho de fé que as pessoas começam a achar que você é doido, né? Eu imagino o pastor Edivaldo tacando colégio pra frente, salmodiar. As pessoas... Tem só o colégio, né? Tem a festa comunitária, né? Que eu parei em 2019, mas a festa é uma das maiores do município de Caxias. Caramba. Comecei com um final de semana, passei para 2, passei para 3, passei para 4, passei para 5. Aí só que em 2021, 22, 23, 24 tive vários problemas, né, familiares, né, de saúde, de percas. Aí eu tive que parar a festa, mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé. A obra de Deus ela é movida pela fé. O projeto Salmodiar é movido pela fé. A gente não tem ajuda política. Conheço muitos políticos, né? Você sabe disso. Marcílio sabe, muita gente sabe disso, mas eu não pauto a minha vida na política, eu pauto a minha vida em Deus, né? Amém. Os projetos que eu faço lá na igreja, tudo que a gente vai fazer é pautado na fé. Precisa do dinheiro, mas o dinheiro vem pela fé que a gente deposita no Deus que a gente serve. A gente crê, a gente vê a glória de Deus. Entendeu? A escola foi assim, a festa comunitária foi assim, as reformas da igreja foram assim, a compra do centro espírita que tinha foi assim, a compra do terreno em frente foi assim, a compra da Kombi, Salmodiar, a gente trabalha assim, entendeu? Os 5 pães e 2 peixinhos, a gente levanta e Deus vai honrando e abençoando. Eu trabalho assim, dessa forma. E como é que é a relação, pastor? Porque a gente que começa a trabalhar nesse campo da fé, a gente vai desafiando também quem está ao nosso redor, né? A gente vive pela fé, a gente experimenta a fé, mas as pessoas ao nosso redor, elas às vezes não se relacionam com a fé da mesma maneira, da mesma forma. E isso às vezes gera um atrito, né? Porque a gente tem uma visão, a gente está sendo inspirado, está sendo direcionado, e as pessoas elas também têm, e aqui eu não estou fazendo questionamento, porque ela tem uma outra forma de enxergar, uma outra forma de ver, às vezes não está sendo tocado da mesma maneira, e Deus tem os seus motivos para isso, mas essa relação dentro da vida da igreja, essa relação dentro da vida do projeto, às vezes até dentro da vida familiar. Como é que isso se dá? Quando vem um projeto grande, alguém está do lado ali, pastor, mas isso vai dar certo, tem certeza? E não, vamos ser desafiados pela fé, vamos continuar caminhando. Como é que é essa experiência para você, pastor? Então, Matheus, isso é uma coisa muito louca, né? Só a gente que vive, a gente sabe o que é isso. Para você ter uma ideia, o projeto, a gente não tinha locais para poder desenvolver o trabalho, né, Givaldo? A gente desenvolvia na igreja, e eu sempre falava com o pessoal da igreja, ó, Deus vai dar um lugar pra gente e não vai dar longe daqui, não. Aí o pessoal, pastor, aqui não tem lugar nenhum, é sua casa, todo mundo morador. E surgiu uma situação lá, hoje, onde é alugado para nós hoje, o rapaz, ele sumiu durante 3 dias lá da comunidade. O Givaldo sabe quem é o dono, foi minha ovelha, foi a ovelha dele. Nessa época ele não estava na igreja. E ele sumiu durante 3 dias, eu senti falta dele e pulei. Eu estava na igreja, Deus falou comigo assim, pula o muro lá e vai lá dentro que ele está deitado. E eu voltei para a igreja, eu falei, eu estou ficando doido, como é que eu vou pular o muro da casa dos outros? Falei, como que eu vou pular o muro? Aí falei com o rapaz que estava trabalhando comigo, falei, cara, Deus está mandando eu pular o muro lá da casa do Alexandre. Aí ele ficou me olhando, tipo assim, pô, pastor, tá maluco. Aí eu voltei, passou uns 10 minutos, eu escutei novamente Deus falando, tô te mandando, vai lá e pula o muro, que ele tá dentro de casa. Aí eu voltei, passei pelo rapaz, falei, vou lá e vou pular o muro, Deus tá mandando. Ele falou, não vou com o senhor. É mesmo? Eu falei, Deus tá mandando. Quando eu pulei o muro, que eu cheguei na porta da casa dele, no quarto,
a janela estava aberta, ele estava deitado de bruço, há 3 dias já, numa cama, só não morreu porque ele ficou de bruço e vomitou, né? Meu Deus. Para baixo, de remédio, de droga. Aí ali eu resgatei ele, tirei dali, cuidei dele, dei um trabalho na igreja dele, sem ter um trabalho lá na igreja. E depois, né, Edivaldo, que ele melhorou, e que eu orando nessa madrugada, Deus falou, fala com ele que ele vai te alugar o terreno. Aí eu fui lá, quando eu fiz a proposta, ele falou assim, não, pastor, eu já ia procurar o Senhor, porque o Senhor salvou a minha vida e aquele lugar vai ser também para salvar vidas. Amém. Então, aí deu um nó na cabeça. E interessante que um tempo atrás, uma ovelha minha, ela ministrando uma palavra na igreja, ela falou que a igreja, só a igreja, daqui para frente, o que o pastor falar, que Deus falou com ele, vamos fazer porque acontece mesmo. A fé dele é um pouco diferente. É tanta experiência que tem para somar. Então, a fé, ela é muito particular, né? Mas muitas pessoas assustam com a nossa... Mas hoje a comunidade, então, ela já abraçou, né? Já entende, já entende. Já não questionam mais como questionavam, né? Sim. Visualizava, não conseguia visualizar algo que a gente visualiza, Sim. no sentido espiritual. Mas eu acho que é isso, conforme Deus vai operando, as pessoas vão... Eu gosto muito de olhar o Novo Testamento, a gente vê aquele tanto de milagre que Jesus fazia, né? E as pessoas às vezes acham que o milagre é para a pessoa. Ah, não, eu quero a cura, eu quero... Claro, atende a necessidade da pessoa, mas o milagre tem um objetivo maior, que é fazer a pessoa acreditar. A pessoa crê... E acha que o milagre é só naquele tempo, né? Que hoje não acontece. Não acontece. Né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Exato. E ele continua operando milagres de diversas formas. E cada ato de fé que a gente vai tendo, cada passo que eu imagino no coração do senhor, o pastor Edivaldo também, ao longo de toda essa caminhada ministerial, eu que estou começando agora, tenho o quê? 4 anos de consagração pastoral. O pastor Edivaldo estava brincando que tem mais água para rolar ainda, mano. Que eu tenho mais tempo, que ele tem mais tempo de ministério do que eu tenho de vida, e é uma verdade. Mas cada ano que E outra passa... coisa, Mateus, a palavra de Deus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. As coisas de Deus são movidas pela fé. Amém. E Deus também não tem prazer na alma daquele que recua. Ou você avança ou você avança. Não tem tempo para perder tempo, entendeu? O meu lema é esse, eu não tenho tempo para perder tempo. Vamos fazer e Deus está na frente. Se não colocar o pé na água, o mar não abre. É isso. Eu gosto do apóstolo Paulo questionando a igreja do seu tempo, né? Aonde você tem colocado o seu coração? Jesus também faz isso no Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo também, porque às vezes a gente está tão agarrado nas coisas desse tempo, né? A gente está tão preso, economia, dinheiro, saúde, e a gente esquece que no último dia haverá um tribunal onde todos estaremos à frente de Deus e ele vai exigir de nós uma prestação de contas. Muito daquilo que me move é isso, eu vejo também na vida de todas as pessoas que desenvolvem trabalhos de fé e tem essa lógica de não perder tempo, é isso, né? Que no último dia, e fica aí, né, um momento de um podcast que é pra gente pregar também, né? A mensagem de que cada segundo da sua vida estará diante de Deus e ele exigirá as contas. Os talentos que te foram dados, os sonhos que foram plantados no seu coração. E é bom saber que tem gente ainda que está focado em comunicar a mensagem do Evangelho e de ajudar e auxiliar pessoas. E agora eu quero deixar para vocês um momento para vocês comunicarem, falarem individualmente, fazerem convites para a igreja, para o Salmodiar, para a gente poder estar encerrando esse momento. Começa agora com o pastor Marcílio, começamos com o pastor Edivaldo. Pastor Marcílio, suas palavras, pode olhar para aquela câmera ali, falar com o público. Eu quero agradecer, né, primeiramente pela oportunidade, pelo pastor Mateus nos dar esse espaço, né, para poder falar, né, aqui um pouco daquilo que Deus tem feito no nosso coração. E eu tenho como uma frase que eu sempre falo para a igreja, né, e que motivou muito a igreja: não é o lugar que faz a gente, é a gente que faz o lugar. Então, quando a gente caminhar com essa mentalidade na nossa mente, a gente consegue dar a nossa parcela de mudança dentro de um contexto, né? Porque quando eu cheguei em Marilândia, muitos lugares que você vai, você escuta as pessoas falarem: isso aqui não tem jeito, eu estou com 60 anos, isso aqui sempre foi a mesma coisa, isso aqui não vai mudar. Mas quando a gente muda a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e coloca ele positivo, de forma positiva, que tem jeito sim, se a gente dá a nossa parcela, a gente consegue mudar o contexto que a gente vive. E com isso, a gente tem caminhando, um grande parceiro de Valdo, meu amigo de ministério, meu amigo particular, né? E a gente tem caminhado lá para fazer o melhor naquele lugar, né? Então eu deixo aqui o meu sincero agradecimento,
por essa oportunidade. E faça uma visita lá no Salmodiá. Você que é empresário, você que está procurando uma instituição para você abençoar, Salmodiá está de portas abertas lá em Campos Elíseos para você nos ajudar. Não só empresários, né? Médicos, qualquer... psicólogos, quem quiser somar. Quem quiser, política, aí tiver o coração. Só não pode ir para somar, pode ir. Você também que é político, quiser nos ajudar lá, você pode ficar à vontade. Pastor Edivaldo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Mateus, agradecer ao pastor Marcílio e agradecer o privilégio que Deus me deu de ser pastor, né, na Primeira Igreja Batista em Campos Elíseos, de poder estar ajudando o pastor Marcílio ali no projeto Salmodiá, de poder também estar ajudando a minha comunidade em Campos Elíseos, que faz parte do 2º distrito e que é um dos bairros mais ricos do município do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo sofre com a violência, sofre às vezes com o descaso, com a miséria, às vezes um bolsão de pobreza, mas nós estamos ali para fazer a diferença, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então eu estou ali há 37 anos, 28 anos como pastor e sempre trabalhando em prol da minha comunidade. Faça-nos uma visita, né? Primeira Igreja Batista em Campos Elíseos, ali na rua Afonso Celso, número 12, Campos Elíseos, projeto Salmodiá, ali na rua Pernambuco, próximo à Igreja Batista em Parque Marilândia. Você empresário, você advogado, você médico, que quiser ajudar o projeto Salmodiá, é só nos procurar que você vai ser bem atendido e vai ser bem recebido por nós. Deus abençoe, uma boa tarde para todos. Amém. E assim nós encerramos mais um programa. Eu espero que você tenha sido inspirado por aquilo que aqui foi testemunhado, que o Espírito Santo de Deus se mova no seu coração para que você vá ao encontro desse projeto ou de outro projeto para transformar pelo poder do Evangelho, da mensagem que você crê e professa, a nossa sociedade atual. Diz o apóstolo Paulo que a mudança ela não vem pela resistência à carne e às pessoas, mas pela resistência àquilo que acontece no mundo espiritual. E o mundo espiritual é o mundo das ideias, é o mundo das percepções, é o mundo daquilo que é sutil. E quando você está trabalhando com educação, quando você está trabalhando com esporte, quando você está auxiliando vidas, você também está, por meio das orações, do jejum e da ministração da palavra e da assistência social, transformando realidades espirituais. Então, seja inspirado por isso. Todos os contatos para você poder entrar ou se aproximar do Salmodiá ou então das igrejas, dos pastores, vão estar aqui embaixo na descrição. Deixe seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo e aumente a sua esperança para o nosso próximo encontro. Porque toda semana nós temos vídeos aqui tratando sobre ação social, sobre evangelho e sobre transformação de vidas por meio de comportamentos e decisões individuais que nós, enquanto cidadãos e cristãos, tomamos ao longo do tempo. Deus abençoe sua vida e até a próxima.